Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos agora para a nossa aula de arte da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos do 9º ano. Ok, amores, então vamos para a nossa aula de hoje de artes do dia 25 de setembro, sexta-feira. Certo, hoje nós vamos falar sobre os instrumentos musicais de orquestra, tá? Orquestras são grandes grupos que se dedicam à música instrumental, tá? Utilizando os instrumentos, bastante utilizada para a execução de repertórios eruditos de diversas épocas, aqueles repertórios mais cultos, mais chiques, né? Em se dizer do nosso palavreado, assim, um repertório mais chique, mais culto, e ele era muito utilizado também como barroco, no clássico, na época do romantismo, no moderno e contemporâneo, assim como hoje também. E as orquestras, além desses, elas também se dedicam a outros gêneros musicais, como o MPB e como o jazz, ok? Nós temos 5 classes de instrumentos, tá bom, minha gente? De instrumentos, ou então 5 naipes. Ou a gente chama 5 classes de instrumentos ou 5 naipes. Quais são? Um deles são as cordas, que fazem parte aí da orquestra, tá bom? As cordas. Quais são os tipos de instrumentos de cordas? Nós temos violino, violoncelo, harpa, contrabaixo e muitos outros instrumentos que são de corda. Esses instrumentos aí, para a gente tirar o som deles sai depois que a gente fricciona, depois que a gente aperta aí as cordas com o arco ou então com os dedos, tá? A gente fricciona ele com o dedo e tira o som dos instrumentos de corda. As madeiras são outro tipo de instrumento. Nós temos aí alguns exemplos: flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, tá? Esses instrumentos aí, as madeiras, chamadas de madeiras, são instrumentos de sopro, feito basicamente de madeira, tá bom, pessoal? Tá bom? Ok? Os sons dele normalmente são gerados pela vibração de palhetas, e no caso da flauta, ela é pelo sopro. Os metais, nós temos aí como exemplo trompete, trombone, trompa, tuba, e temos muitos outros exemplos. Os metais, eles são, o som deles é produzido pelo sopro dos instrumentos também, tá? Colocou ali na boca, soprou, faz alguns movimentos e aí vai saindo o sopro deles, o som deles. Os instrumentos de percussão, nós temos aí alguns exemplos: triângulo, caixa, prato, tímpano e muitos outros. E os instrumentos de percussão, ele depende da agitação que a gente faz com ele, de sua percussão ou da sua raspagem. E ele pode ser tocado, utilizado com baqueta ou então com as próprias mãos, ok? O outro instrumento que nós temos são as teclas. As teclas, elas funcionam, o som delas sai dependendo do aperto que a gente faz nas teclas dela, tá bom? E cada um dos instrumentos de tecla, ele apresenta um mecanismo diferente, um jeito diferente de se tocar, de se fazer o instrumento e do som sair. Aí vocês vão ler direitinho, tá bom? Sobre esses instrumentos musicais de orquestra, lá da página 26 até a página 29, tá? É pequenininho o texto. Vão fazer a leitura e responder esses 4 exercícios. Primeiro, o que são orquestra e onde ainda é utilizada a orquestra, tá bom? Segundo, quantas e quais são as classes de instrumentos da orquestra? Quantas são e quais são? Terceiro, você já conhecia algum desses instrumentos? E qual desses instrumentos que você já conhece? E o quarto, você sabe ou tem vontade de aprender a tocar algum desses instrumentos? Qual instrumento que você tem vontade de tocar ou que você sabe tocar e por quê? Ok, amados, leiam direitinho o texto, respondam os exercícios e vocês vão responder também. Alguns deles aí pessoais, a pergunta, e outros vocês podem ver a resposta aí da página 26 até a 29. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula.